Olá a todos, Gabriel Semeunco aqui para mais um episódio do projeto Recomeçar, aqui na SMK Estúdio Digital. E hoje eu estou com o Lisandro Leite. Ele veio falar de finanças, veio trazer conselhos e dicas, né, para quem está passando por momentos de dificuldade agora com os acontecimentos das enchentes aqui na região do Vale dos Sinos. Vamos trocar uma ideia bem bacana. Ele hoje vem falar também da empresa dele, a Avance Finanças. Lisandro, seja muito bem-vindo. E te apresenta aí para o pessoal falar um pouquinho da tua trajetória, do caminho que tu tem até aqui e do teu negócio. Obrigado, Gabriel. Realmente é um momento relevante para a gente falar sobre finanças, porque ele nos pega num ponto crítico que muitas pessoas estão passando, que é de não saber como agir nesse momento para sair desta zona de caos que se criou por causa das enchentes. Foi muito repentino, né? Muito repentino. E, por regra, a gente tem visto que as pessoas não se preparam para isso. E, curiosamente, os países mais desenvolvidos, se a gente olhar no globo, eles estão em zonas de crise climática, furacões, nevascas, e por educação eles são mais precavidos. Aquela fábula da cigarra e da formiga, Sim. de se preparar para o inverno, na nossa vida é assim. A gente não se prepara para os momentos extremos, acreditando que eles não vão chegar e acreditando que a nossa vida não tem fim. Só que uma hora, de fato, essas coisas acontecem. Então, falar do planejamento financeiro, da organização do dinheiro na tua família, se torna muito importante. E ela é mais simples do que parece. Tá? A Avance, ela tem como eixo a consultoria e a mentoria financeira no aspecto do planejamento até o investimento. Então, a gente tem a capacidade de levar uma pessoa que nunca investiu dinheiro algum até o patamar de que ela organizou a sua vida e agora ela se tornou um investidor e está projetando o seu eu do futuro muito melhor do que agora no aspecto financeiro. Legal. E a Avance já está há quanto tempo no mercado, Lisandro? Ela tem 3 anos de atividade profissional, digamos assim, mas ela replica o que eu aplico na minha vida já há mais tempo. Mas isso, então ela nasceu na pandemia, vamos dizer assim. Ela nasceu na pandemia, em outro momento crítico. Sim. Tá? Mas ela nasceu meio que caindo no meu colo, porque eu já aplicava essa questão de organização financeira em casa. Eu e a minha esposa, desde a época de namorados, que a gente já morou junto, a gente já tinha um hábito do controle financeiro, de entender onde é que estávamos gastando o nosso dinheiro e com alguma coisa já de investimento, pensando no futuro. E naquele churrasco com os amigos, volta e meia entrava algum assunto ligado a isso e eu replicava para eles, olha, tu faz assim, que é a forma que eu estou fazendo e vai dar certo. E eles começaram a demandar mais com isso. E daí, num próximo momento, eles começaram até a ficar constrangidos de estar perguntando isso para mim e não me pagando. Entendi. E eu dizia, cara, não é a minha profissão. Embora... A tua formação é qual, Lisandro? Exatamente o que eu ia te dizer. Toda a minha formação acabou me levando para isso, pois eu fiz um 2º grau técnico em contabilidade, eu fiz a graduação em administração de empresas, mas já podendo estudar sobre a área de investimento e finanças, eu acabava direcionando muito para o lado empresarial, né? Mas o meu TCC também foi ligado a investimentos e depois eu fiz um MBA em planejamento financeiro também. E essa formação toda de estudo das empresas me colocou na condição de me tornar um investidor em empresas. Entendi. Eu me considero hoje um pequeno sócio de grandes empresas. Eu entendo que faz mais sentido isso para mim do que tentar empreender uma empresa pequena. Mas dá para dizer que o teu maior case hoje é tu mesmo. É eu mesmo. É isso Legal. mesmo. Claro que à medida que isso foi sendo mostrado para esses amigos inicialmente, e eles entenderam que aquilo fazia sentido e que dava resultado, e era muito mais simples do que se imagina fazer, começou a se replicar. E dessa demanda deles, me cobra, me bota um preço no teu trabalho, eu entendi que realmente, cara, a minha formação toda foi me guiando para isso, não de forma intencional,
e eu consegui aplicar Mas tudo tu que eu já conseguiu tinha estudado Mas tu conseguiu encapsular isso num produto. num produto, num serviço, numa mentoria. E a mentoria, ela tem como base toda essa transferência de conhecimento meu para o mentorado, Uhum. tá? Então, não é simplesmente um serviço que tu contrata, essa pessoa vai executar ele completamente para ti e tu não vai participar. Até porque não faria sentido eu chegar e te entregar, olha, bota teu dinheiro aqui, aqui, aqui. Isso tem uma porção de empresas que faz isso para Uhum. XP, BTG, enfim, os grandes bancos. E Não claro, é né? esse o E propósito. existe um perfil de empresário que demanda esse tipo de serviço. Mas o teu Sim, perfil é mais para educação, é para quem quer aprender a gerenciar seu exato. E próprio patrimônio. muitas vezes tu vê o mentorado, ele sair desse 1 ano de mentoria, não necessariamente com a capacidade, por ele não ter se envolvido, ou não se sentir seguro de fazer tudo sozinho. Uhum. Mas se ele sair desse período já sabendo o que perguntar e o que procurar para esse agente de uma XP, de um BTG, para o gerente do banco, ele já vai estar em outro patamar. Porque hoje as pessoas não sabem nem o que perguntar da questão financeira para essas pessoas. Entendo. Muitos não sabem a diferença entre um renda fixa e um renda variável, entre um CDB, e daí vem a sopa de letrinhas que parece ser criada para justamente o pessoal não entender, porque o conhecimento te liberta. Isso é fato. São barreiras de entrada, no São caso. barreiras de entrada. Ele começa com CDB, LCI, LCA, CDI e vira um nó na cabeça do cara. Sim, imagino. E isso é o básico que nós estamos falando da economia. Sim. Né? E o que tu sente, assim, hoje que é a principal barreira, assim, que impede hoje uma pessoa física de absorver e entender e adquirir o teu serviço? Educação financeira é o o primeiro problema ponto. e é justamente Uhum. por isso que eu estou aqui. Tá? Mas é não ter a educação básica Uhum. financeira. E eu digo básica, é básica mesmo. É entender que tu não pode gastar 100% do que tu ganha, é entender que tu tem que viver um degrau a menos. Tu fazendo isso, tu já sai da multidão. Tu já é um Já tá cara diferenciado. diferenciado. Uhum. Tu já tá indo lá para perto daquele 1% da população. E se tu fizer isso constantemente ao longo do tempo, tu muda a vida da tua família. Se tu vem de uma classe baixa, tu começar com 100, 200, 300 reais por mês, em uma geração, tu tá em outro patamar financeiro. Porque os juros trabalham a teu favor. Perfeito. O pessoal não entende o poder dos juros. Eu brinco que a gente sai ali, segundo grau, na minha época, pelo menos, era assim, a gente falava Bhaskara, Bhaskara e Bhaskara. Enquanto a gente deveria sair sabendo a fórmula dos juros composto. Que isso realmente vai fazer uma diferença grande na tua vida. É tu entender o quanto o dinheiro no tempo se multiplica. Entender que muitas vezes em investimentos financeiros, a riqueza não está na entrada do investimento e nem na saída, mas sim no tempo que tu permanece com ele. Pelo contrário, né? Acho que alguns cenários te colocam na situação de que se tu reter dinheiro, tu tá perdendo ele. Ele tá deixando de ter valor. Sim. E alguns investimentos, nem dá para chamar de investimento, mas alguma forma de guardar dinheiro, que é a poupança, é isso. Sim. Tu perde dinheiro para a inflação. E o FGTS, que o pessoal, quando tem a oportunidade de sacar, tem mais é que sacar. Não para torrar, né? Mas sacar para reaplicar. Uhum. Falávamos aqui antes de começar, o empresário, o microempreendedor, o MEI, que paga seu INSS sobre um salário mínimo, né, a menor contribuição possível. Se ele fizer isso, e eu acho que está inteligente agir dessa forma, se tu fizer isso, mas juntamente tu fazer um plano de criar uma carteira previdenciária de investimento para ti, tu vai te aposentar com 2, 3 vezes o teto do INSS lá na frente. Uhum. Eu estou falando do teto, né, do mínimo. Sim. Tu passa 30 anos, 35 anos contribuindo com o mínimo, se tu tem essa possibilidade, mas paralelo a isso, tu cria essa tua carteira previdenciária para que lá no futuro, quando tu chegar com 65 anos, tu tenha essa condição de se aposentar com 10, 15, 20 mil de renda passiva. E não importa, hoje o meu cliente, eu estava te falando, Gabriel, ele é primordialmente classe alta. Sim. Atletas, jogadores de futebol que têm renda de 5 milhões ano. A estratégia que se aplica para esse cara, quando ele parar de trabalhar, ou
por um assalariado de um salário mínimo, ela é a mesma. É óbvio que as dimensões são muito diferentes, assim como as necessidades. O assalariado, ele vai ter que ter uma reserva de oportunidade, uma reserva de emergência, que vá dar para ele entre 6 e 12 meses de tranquilidade se ele perder a renda, tá? Aí, claro, tudo vai depender da composição dessa família, como é que é a dinâmica dela. É um provedor somente? São 2? Tem um concursado? Não tem? Qual é a idade? Então, isso tudo vai mudar muito, tá? Então, tanto a mentoria quanto a consultoria, ela é individual para que a gente consiga extrair o máximo daquele perfil da pessoa, tá? Não tem como eu querer aplicar exatamente a mesma estratégia que eu pratico contigo, porque os teus valores, as tuas necessidades são diferentes. Mas o conceito, a estratégia, sim, essa é igual, né? Olha, nós vamos criar uma base que é essa carteira de reserva de emergência e oportunidade e, em paralelo, tão quanto seja possível, fazer essa tua carteira previdenciária para o teu futuro. Sim. Para pensar que tu vai poder chegar na tua idade, onde tu desejar parar de trabalhar, tu consiga manter o teu padrão de vida atual ou superior. O problema maior, o segundo problema maior, passando a questão da educação financeira, eu vejo é a vontade da pessoa se colocar numa posição de vítima, onde a posição de vítima ela fica parada, ela não age e ela culpa o terceiro. Seja o governo, seja o patrão, seja o vizinho, ele está sempre atribuindo a sua situação a um terceiro. E isso é um outro problema, porque ele te coloca nessa inércia de tu não agir. Então, é importante o cara assumir a responsabilidade da sua situação, né? Entender que, em alguns momentos, ele pode ter feito escolhas erradas, paciência, aprenda com isso, acho que todo mundo é vai fazer natural, isso em faz algum parte momento. do crescimento. Então, aprenda com isso, mas que isso sirva, de fato, para tu, vou começar a agir e vou tomar decisões diferentes. Porque a natureza humana ela tem que vencer um paradoxo na questão financeira. E é difícil, porque é o seguinte, quanto mais jovem se é, naturalmente, tu tem mais tempo de vida para executar qualquer projeto. Entretanto, tu não tem a paciência de esperar. O jovem é imediatista. Sim. Ele quer entrar no mercado de trabalho com 18 anos e com 20 ele quer ser CEO de uma grande companhia. Muito imediatismo, né? Muito imediatismo. E isso não vai acontecer. Ele tá olhando o YouTube, o cara ganha dinheiro no YouTube e ele quer ficar milionário em 1 ano. Isso, para a grande maioria, também não é verdade. Ao passo que tu vai envelhecendo, tu vai aprendendo e tu vai ganhando sabedoria, tu começa a entender que os prazos precisam de um bom tempo de maturação para eles acontecerem e darem resultado. Aí o paradoxo, tu não tem mais tanto tempo, porque tu envelheceu. Sim. Então, se tu conseguir romper com essa mentalidade em função do estudo e do conhecimento do plano, da vida financeira das pessoas, tu cria a possibilidade dessa geração mais nova não depender de INSS. O cara hoje, e tem uma galera, e tu deve conhecer alguns assim, da área de TI, que com 20 anos estão ganhando 10 mil reais trabalhando em casa, morando com os pais, praticamente sem despesa, e sem um puto tostão no bolso. Me desculpe a palavra, mas os caras são uns idiotas. Gastam tudo, né? Gastam tudo. Esse cara, ele tem uma possibilidade de acelerar a sua vida de Nesse uma tempo. maneira Sim. absurda. E se não for o cara do TI, vamos pensar o cara mais simples, que começou numa fábrica mesmo. Mas ele tá ganhando R$ 1.500, mora com os pais, separa 100, 200, 300 reais. Aproveita esse momento da vida que a despesa dele não é grande e começa a criar esse colchão. Claro, se tu chega num momento que tu precisa, nessa fase da vida, pensar em ou investir ou em educação, invista em educação, porque é o que vai te dar um crescimento de renda mais rápido. Claro. Tá? Então, a educação sempre em primeiro momento. Agora, se tu já tu entrou numa universidade pública, por exemplo, ou tá fazendo um curso técnico,
de ordem pública, que tu não precisa desembolsar para aquilo dali, aí sim, começa a fazer esse teu investimento pensando lá na frente. Sim. Porque o investimento financeiro, a gente não pode tratar ele como um caminho para tu ficar rico. O que enriquece é o teu trabalho, é a geração de riqueza. Aquilo ali serve para te potencializar o que tu está produzindo. E para que ele, no futuro, substitua o teu serviço. São horas de vida que tu está comprando quando tu está fazendo o investimento. Né? Eu estou investindo agora para que lá na frente eu possa não trabalhar. Né? Aquele dinheiro, aquela participação numa empresa vai me sustentar. O que vai pagar os meus boletos do futuro são os lucros dessas companhias. Sim. E aí eu faço um exercício. O que é provável dar mais certo? Eu e tu, vamos abrir um posto de gasolina. Botar, não sei quanto é que custa abrir um posto de gasolina, mas lá, 500 mil cada um. É mais fácil esse posto dar certo ou nós nem precisarmos de 500 mil inicial, comprarmos a participação numa grande empresa que tem 5 mil postos no Brasil, domina toda aquela operação e vai nos entregar lucro também recorrente. Sim. Aonde tu está exposto, na verdade, no maior risco? É montar teu próprio posto. É montar teu próprio posto. É verdade que se tu acertar, se tu for um bom administrador, se tu souber lidar com postos, se tu tiver esse cuidado, tu até tem uma possibilidade de ganho muito grande. Só que o primeiro problema é o seguinte, nós precisamos ter 500 mil cada um para começar por aí. Sim. Ao passo que se eu for investir através e esse é importante, é investir através da bolsa, não investir na bolsa. A gente está investindo em empresas. Por trás dessas empresas tem pessoas, tem trabalho, tem produção, tem geração de riqueza. Então, se nós vamos investir, cara, com R$10 eu já me torno um pequeno sócio de uma grande companhia. Sim. É óbvio que com isso a gente não vive. Tu precisa de tempo, de acúmulo de patrimônio, de capital, para isso poder pagar teus boletos. E ele vai começar pagando o cafezinho, daqui a pouco é uma janta, um sushi, uma viagem, isso vai crescendo com o tempo. A hora que tu passa a zona de arrebentação, que eu chamo, geralmente entre os 5, 7, 8 anos de investimento, que é o momento em que, se tu te determinou a investir R$1.000 por mês, é quando provavelmente tu já vai estar tendo esses R$1.000 também em proventos. E daí tu, em tese, o teu aporte passou de 1.000 para 2.000, porque um é teu e o outro é das empresas que estão te pagando. Sim. Então, a hora que tu passa essa zona de arrebentação, aí é exponencial mesmo. Aí o troço sobe de uma maneira muito mais rápida. Mas a tua riqueza está na tua atividade profissional inicial. É ali que tem que ser concentrada. Mas voltando, vamos dar um passo atrás para o cara que quer começar. Tá? A regra de ouro, tu não pode gastar mais do que tu ganha. Tu precisa viver 1 degrau a menos, 2 degraus a menos do que tu ganha. Primeiro, se tu viver dessa maneira, em momentos de crise, tu vai ter mais flexibilidade para uma mudança. Um tema muito perguntado. Compro a casa própria ou alugo? De novo, não tem uma resposta certa. Vai depender do perfil de cada um. Agora, pensa na situação. Tu é um jovem recém-formado, sei lá, professor de educação física. Tu está trabalhando em Novo Hamburgo e tu resolve comprar um apartamento. É muito provável que se chegar alguma promoção, um convite de trabalhar em Porto Alegre, Rio, São Paulo, Florianópolis, tu acabe negando porque o teu vínculo com a cidade está muito mais enraizado por causa de um apartamento que tu comprou. Sim. Ao momento que se tu tiver locado, tu avisa o proprietário, tu te muda, muito provavelmente a tua carreira vai continuar deslanchando porque tu está indo para oportunidades melhores. Oportunidades, sim. Exato. Agora, tu já tem uma certa idade, tu está estabelecido, tu tem teu negócio, tua profissão, tu já tem filhos. Bom, a tua decisão de comprar uma casa vai ser muito mais assertiva, digamos assim. Sim. E para mim, a questão de comprar ou não comprar casa, ela está muito mais ligada com outros aspectos, que é essa rotina de trabalho, onde vai, do que financeiro. Uhum. O financeiro é fácil de analisar.
tu pega o caso de cada um, tu vai lá, faz cálculo e vai ter a resposta. Mas decidir esse tipo de situação é muito mais com o que tu quer para tua vida. Um exemplo agora com as enchentes. A casa foi alagada. Se ela era alocada, de certa forma o teu prejuízo pode ser amenizado. Tá? Tu tem a opção de trocar de casa muito mais rápido do que se ela for tua. Sim. Se ela for tua, tu vai tentar vender e o cara que sabe que ali foi alagado não vai querer comprar ou vai comprar por quase nada. Sim. Alugada, tu pode repassar isso daí. Mas tu vivendo um passo abaixo, independente da casa locada ou não, tu vai poder usufruir mais da vida. Tu vai ter uma reserva que tu tá criando com essa sobra de capital que tu vai destinar para uma viagem, para finais de semana, viagens curtas, para experiências e que possivelmente vão contribuir para tu também sair desse lugar que tu estás hoje, porque tu adquire conhecimento. Eu sou da opinião que um dos melhores investimentos é viajar. Uhum. Tu volta com outra cabeça. Sim. Se tu vive um degrau abaixo, surge um curso que tu entende que vai poder te qualificar melhor para tua área, tu vai lá e tu realiza esse curso, tu paga por ele, tu faz, porque tu tinha condição financeira de investir em ti mesmo, no teu conhecimento. Agora, se tu tá vivendo no 100%, ou pior, no 105%, no 110%, que é trazendo o teu futuro pro agora, tu tá pagando juros. Eu quero ter o carro tal. Para tu realizar ele agora, tu precisa financiar. Então, tu tá num intuito consumista, trazendo esse futuro pro hoje, e eles estão te cobrando isso. Só que, inegavelmente, vai te fazer consumir menos lá no futuro. Porque tu passou um tempo pagando juros para outras pessoas, outras instituições, bancos, enfim, que vai minar a tua capacidade de consumo para o futuro. Então, a regra de ouro, como eu disse, é viver com menos do que se ganha. Como é que eu faço isso? Claro que quanto menor for a tua renda, é mais apertado difícil, né? fazer isso. Sim. Tá? Mas o conceito é tu pensar o seguinte: entrou o dinheiro, ganhou teu salário. A primeira coisa que tu deve fazer é te pagar. Mas não pensa no Gabriel como o Gabriel de hoje. Pensa com o Gabriel de 60 anos. Eu tô pagando esse senhor de 60 anos agora com 10% do que entrou, com 15%, com 20%, com 50%. Aí vai depender da vida de cada um. Mas eu estou tirando esse dinheiro do meu orçamento mensal e estou botando numa conta separada, que é para esse cara lá da frente. Uhum. E esquece esse valor. Abaixo daquilo ali, aí a gente vai organizar o nosso mês. Eu posso gastar tanto com moradia, com alimentação, com carro, com lazer. Isso é importante. E cuidando, óbvio, voltando à questão das enchentes, o básico a gente tem que tentar contratar. Um seguro de casa, um seguro de carro, porque isso tem valores relativamente pequenos ante ao prejuízo que pode causar em um dano grande. Uhum. Né? Eu não sei o dado hoje atual, mas tu vai ver a frota de veículos no Brasil que tem seguro é mínima. Sim. Mas todo mundo quer ter carro. É em torno de 90%. Imagina, todo mundo quer ter carro caro, todo mundo quer ter carro financiado e não cuida desse patrimônio com seguro. Toda decisão que a gente vai ter na vida financeira, uma das primeiras perguntas que tu tem que ter é o seguinte: essa decisão pode me levar à ruína? Se ela for sim, tu não deve fazer. Se essa resposta for sim e tu tiver como mitigar ela com um seguro, porque no momento que tu compra um carro de 100 mil, que já nem é um carro caro hoje em dia... Virou comum, né? Pelo preço que as coisas estão, tu vai botar ali, beleza, se eu perder esse carro, o que vai acontecer? Eu vou ter que continuar pagando um carnê? Mais importante ainda, se faz um seguro. Porque senão tu vai estar sem carro e com uma conta para pagar. Tá? É o básico. Planejamento de vida. Seguro de vida, via de regra, ele é barato. Tá? Claro que depende do perfil de cada pessoa. Mas
tu poder deixar a tua família com uma certa tranquilidade se tu faltar, essa é a diferença. Outra coisa que o pessoal pensa do seguro de vida é o seguinte: eu não vou fazer porque eu não vou usufruir. Mas existe cobertura para que, se tu tiver uma doença grave, uma invalidez parcial, tu possa usufruir também. Então, tu precisa criar rotinas de te proteger, de te segurar do imprevisto, o que nós falamos lá no começo. A gente não sabe da nossa finitude. Pode ser hoje ou pode ser daqui a 60 anos. A tendência é que seja cada vez mais para frente. A gente está envelhecendo. Mais tarde, né? E a população, por estar envelhecendo, remete a outro ponto que nós já mencionamos. Previdência, INSS. Muito provavelmente, a nossa geração não vai se aposentar com a regra que tem hoje. Virão outras reformas da Previdência, porque ela não se sustenta. Nós temos cada vez menos pessoas contribuindo perante o número que está recebendo. Então, mais um motivo, tu tem que criar ferramentas para te proteger. Lisandro, eu não sei nem por onde começar esse meu planejamento. Primeira coisa, de novo, gaste menos do que tu ganha. Eu não sei quanto eu gasto, eu mal sei quanto eu ganho hoje. Começa a anotar isso no papel. Se tu tiver recurso, conhecimento e quiser fazer num Excel, melhor. Se tu puder contratar um aplicativo de gestão, excelente. Mas tu pode pegar um caderno da tua filha, da escola, do primário, tira uma folha e tu vai fazer ali. Eu ganho R$2.000 e tu vai anotar tudo que tu tem. Para quem quer um pouquinho mais organizado, eu trouxe esse planner aqui. O Gabriel vai disponibilizar depois. Vou botar o link. Vai estar na descrição do vídeo. Tu pode imprimir, enfim, como tu quiser fazer. Mas deixa eu explicar ali rapidamente, né, Gabriel? Deixa eu ver se está pegando aqui, ó. O que eu costumo botar para organização, o mínimo, tá? Tu tem que saber onde é que tu tem contas bancárias, quais são corretoras, se tu tem investimento, teus cartões de crédito com data de vencimento, data de corte. Isso é o mínimo que tu tem que ter, tá? Alguma plataforma que tu acesse, que tu use de recurso para investimento, que tem algumas plataformas, então bota aqui também. Mas o principal está nas páginas seguintes, tá? Tem alguns eventos ao longo do ano que a gente já sabe que vão acontecer. IPVA, IPTU, renovação de seguro, que é importante ter. Isso a gente vai anotar nesse quadro aqui dos meses. Aniversário de casamento, aniversário da filha, que tu vai dar um presente, algum momento que tu quer, que tu prevê já gastar uma viagem, tá? Então a gente anota esses fatos, esses eventos mais relevantes aqui. Na página seguinte, a gente vai entrar já de fato no controle financeiro, tá? E isso aqui a gente faz mês a mês. Então aqui tu vai imprimir 12 páginas dessas aqui. Vai botar um mês para te orientar, tuas entradas. Se tu for assalariado, provavelmente vai ter só uma. Isso é uma coisa legal, que mesmo assalariado, trabalhando 8 horas por dia, tenta pensar numa renda extra, ver o que tu faz bem, tenta complementar essa renda. Sim. Se tu é empresário, tenta pensar de que maneira tu pode eventualmente, até ligado à tua empresa, fazer uma renda extra num horário diferenciado. Perfeito. Em especial nesse momento que tu precisa de renda maior. Tu precisa recuperar 14 dias que ficaram parados e que tu teve perda. Então, tu vai anotar tuas rendas, se for mais de uma, e todas as tuas despesas. É legal tu conseguir diferenciar tuas despesas em que são obrigatórias, fixas, não obrigatórias fixas e as variáveis, tá? Mas isso é um passo um pouquinho adiante. Vamos primeiro no bem básico, tá? Então, tu anotou todos os teus ganhos e as tuas despesas, tu já vai saber se tu tá com uma conta positiva ou não, tá? E é legal tu lançar como um gasto obrigatório essa parcela do teu investimento. Começa com 5% da tua renda, começa com 10%, mas comece, tá? Aqui nós temos, então, os gastos obrigatórios. Como eu disse, se tu puder diferenciar o que não é obrigatório do que é obrigatório, tu vai começar a ver com maior clareza onde é que tu pode ajustar o teu orçamento conforme a necessidade do momento. Os gastos não obrigatórios, tu consegue tirar mais rapidamente do teu mês, tá? Então, quanto maior for a relação gasto não obrigatório em relação ao obrigatório,
mais rápido fica a tua mudança nos momentos de crise. Tu tem coisas que tu pode cortar nesses momentos de crise, a tua virada se torna mais leve, certo? Tu tendo noção disso, tu vai começar a buscar, de fato, o que tu quer de orçamento. Tu fez um levantamento do teu último mês, tu tem um parâmetro, tu vai descobrir coisas que tu nem imaginava do teu orçamento. É importante tu anotar tudo, mesmo os menores gastos. Pega a rotina de 1 hora por semana, tu sentar com a tua esposa e tu anotar exatamente tudo que vocês gastaram. Foi na padaria, gastou R$5, pega o canhotinho do cartão, pega um cupomzinho, guarda e anota a planilha. Aí tu começa a ter o mínimo do teu controle. E daí, nesta outra página aqui, a partir do momento que tu começou a fazer o teu controle mensal, tu vai gerar um orçamento para o teu próximo mês. Tu vai entender, olha, eu quero atingir essa meta no próximo mês. Aí tu vai ter o executado. Depois tu vai, no final do mês, poder comparar. Olha, eu previ um orçamento de gasto de 5 mil e investimento de 1.000 e eu executei. Legal. Não executou? Opa, o que aconteceu? Foi um gasto extraordinário que no futuro tu vai usar da tua reserva de emergência e oportunidade, mas tu vai saber, olha, eu tive esse gasto extraordinário aqui. Ou não, é um gasto crônico, rotineiro. Todos os meses eu estou excedendo o meu orçamento. Então tá errado, tu precisa mudar. E a mudança não pode ser só para esse momento agora de crise, né? Tem que ser uma mudança de fato para a vida. Exatamente. E isso a gente vai fazer todos os meses ali, de janeiro a dezembro, para que tu tenha o controle. Então tu vê, é muito simples. Tu precisa de dedicação. E como eu disse, tu pega um caderno e tu faz ali, entrada menos saídas, tu já vai ter esse resultado. Aqui é um pouco mais bonitinho, um pouquinho mais organizado. Uhum. E essa é uma planilha básica, tá? Para quem é meu mentorado, tem uma outra automatizada, é outro padrão também, muito mais complexo, porque a gente trabalha durante 1 ano inteiro com ele. Agora nós estamos dando uma dica expressa. Sim, mas igualmente valiosa. Pra ajudar agora. Porque é o básico, é o controlar o seu orçamento. Tu tem que saber. É tipo o seguinte, vamos passar um final de semana na praia, a tua família e a minha. Se a gente pegar o carro e sair, a gente provavelmente vai parar por Imbé, não vai gostar, de repente vai a Atlântida, talvez não gostou, vai a Torres, não gostou, e a gente vai indo, vai subindo. Passou por Floripa, não gostou, e tu tinha programado, sei lá, 1 semana de férias e tu fez 1 semana e não aproveitou porque tu não sabia onde ia. Agora, se nós determinarmos, vamos passar 1 semana no Rio de Janeiro, nós vamos de carro, nós vamos sair daqui, pegar Freeway, 101, etc e tal, e vamos chegar lá. Tu teve um caminho e tu ainda pode até evoluir um passo adiante, que seria o ideal. Tu ter o caminho, o destino, que é o Rio de Janeiro, e o veículo, digamos assim. Uhum. Porque eu posso querer tirar 1 semana no Rio de Janeiro e daí tu pode ir de avião, tu pode ir de carro, tu pode ir de ônibus, tu pode, de repente, pegar um cruzeiro ali em Itajaí e subir também. Então, quanto mais direcionado for o teu plano, mais fácil de executar e mais rápido tu realiza. Eu disse, vamos sair para praia. Se tu não sabe, em qualquer entrada de placa de praia, a gente vai parar, entrar, olhar e analisar. Daí tu volta, pega a expressa e vai para a próxima. Agora, se tu sabe, tu pega daqui e vai direto pro Rio de Janeiro. Tu pega uma via expressa, tu chega muito mais rápido lá. Sim, eu acho que esse é o ponto, né? Porque muitas vezes a pessoa, eu quero ter uma reserva, eu quero ter uma economia, eu quero comprar tal coisa, mas ela não tá com aquele processo definido, né? Então, para qualquer lugar, qualquer caminho serve, né? Exatamente. E ele precisa ser o mais específico possível, inclusive na meta de longo prazo. Eu quero me aposentar bem. É muito subjetivo. Sim. O que é? Na mentoria, eu trago isso. Olha, qual é a tua vida ideal daqui a 30 anos, daqui a 15 anos? É esta. Bom, para isso, nós precisamos este caminho. Então, tu vai construir isso ao longo do tempo, mas é este o nosso caminho. E óbvio que natural mudar ao longo do tempo. As necessidades, os desejos vão mudar ao longo do tempo. Então, não é problema tu ter percorrido um caminho e tu mudar. Uma outra coisa que o pessoal acaba errando muito é pensando o seguinte, olha, eu vou me tornar um investidor quando eu tiver dinheiro.
E como eu disse, a partir de 4, 5 reais tu já se torna um investidor, se quiser, de grandes companhias. Mas tu querer fazer isso de forma plena, agora eu cheguei num patamar que me sobra 10 mil por mês para começar a investir, por exemplo, muito provavelmente tu vai passar a maior parte da tua vida sem ter feito nada, esperando o momento ideal, esperando tirar o máximo daquela situação. E tu vai perdendo oportunidades ao longo do caminho. Então, se tu começa, mesmo que com pouco, vai construindo, tua mentalidade vai mudando, tu vai aprendendo, tu vai chegar lá muito antes ou com muito maior patrimônio. E eu digo também, se nós traçarmos um projeto hoje, quero me aposentar com 60 anos, com, sei lá, 20 mil de renda passiva. Passou, cheguei com 60 anos, eu atingi os 20 mil, eu me considero um fracassado. Por quê? Eu tô com 45, eu quero parar com 60, são 15 anos que eu tenho para aprender muita coisa. Sim. Então eu tenho que evoluir durante 15 anos. Aumentar, meu salário tem que aumentar, minha renda extra tem que aumentar, meu patrimônio, investimento. Minha capacidade de investir precisa melhorar. Então, a gente estabelece um projeto para frente com a mentalidade de hoje. Agora, sim. Mas ela precisa mudar. Sim. Precisa evoluir. Tu já tem que estar consciente de que daqui a pouco tu vai ter um ponto de corte. Olha, tá na hora de eu fazer um novo tipo de investimento, tá na hora de eu diversificar alguma coisa. Exato. E é um processo que ele vai se dar de uma maneira gradual. Ninguém que esteja investindo, guardando em poupança, vai pegar todo esse dinheiro e botar numa renda variável de uma hora para outra, porque ele não conhece isso. É loucura? É loucura. Nem pelo risco, porque dá para fazer isso de forma muito segura. Sim. Mas pela capacidade de entender o que está acontecendo. Isso porque dá qualquer balanço na economia, aquilo ali trepida, ele vai ter dor de barriga. Ele vai ter dor de barriga, exatamente. Isso a gente tinha falado nos bastidores, né? Mas justamente assim, como é que hoje o Gabriel, como alguém que está querendo investir, está querendo, enfim, ter algum aplicativo para utilizar ou fazer alguma coisa mais voltada a tesouro direto, imóveis, seja lá o que for. Não vamos entrar nesse mérito, mas o Gabriel quer investir. Como é que eu defino o perfil de investidor do Gabriel? Uma expressão em inglês, skin in the game, é pele no jogo. Tá? É sentir, é testar. Óbvio que tu não vai testar onde é mais arriscado. Tu não vai começar com criptomoeda, tu não vai arriscar com tudo. Tu não sabe nadar, tu não vai te atirar numa piscina olímpica. Tu vai por uma rasinha, né? Começando ali com um professor, e assim tu vai indo, até que tu te sentir seguro para nadar sozinho, e depois ir para uma olímpica e quem sabe até para uma disputa. Então, é exatamente assim. Agora, o pessoal, à medida que vai entendendo de investimento, e não vai entender tudo, e eu já digo... Até porque é impossível, né? Impossível, eu não entendo tudo. Tem N produtos que eu não conheço, mas eu me especializei em algumas classes de ativos das quais eu domino. Sim. Das quais eu navego com tranquilidade. Mas o Gabriel quer começar pensando nessa filosofia. Lisandro, eu quero ter uma vida financeira tranquila agora e no futuro. E é isso que a gente busca. Viver em equilíbrio, tá? Tu vai, dependendo, óbvio, da condição, do momento de cada um. Mas a estrutura ela é muito simples. Reserva de emergência e oportunidade, criação de renda passiva, que é o dinheiro que vai te gerar dinheiro sem que tu trabalhe, tá? Dependendo da estrutura familiar. Tudo é muito depende no financeiro. Isso é ruim porque não tem fórmula certa, tá? Não é fórmula de foguete que tu vai lançar um foguete e vai sair sempre igual. Parece programador. Programador gosta de responder assim, né? Depende. Então, mas uma ideia básica, tá? Pensa em tu ter 12 vezes o teu custo de vida mensal. Numa reserva de emergência e oportunidade. Para que momentos como esse, e a gente acaba falando muito desse momento agora porque ele é relevante, tu perdeu alguma coisa da tua casa, no teu carro por causa de uma enchente, ou simplesmente tua empresa, simplesmente não, né? Mas a tua empresa parou de faturar, teu salário caiu, tu foi demitido, enfim. Mas tu tem 12 meses de tranquilidade para retomar a tua vida porque tu criou essa tua reserva de emergência e oportunidade. Tá? Feito isso, e daí de novo, depende da composição da família, como é que essa renda é gerada. Tu pode até começar a investir em paralelo à criação dessa reserva. Sim. Agora, se tu tem 2 provedores na família, o casal trabalha, rendas equivalentes,
tu pode trazer de 12 para 6 meses a quantidade de dinheiro nessa reserva. Tu pode pensar num MVP, num mínimo viável. Exato, né? Exato. Porque o que acontece? É pouco provável que duas pessoas trabalhando em empresas diferentes vão sentir a mesma crise ou vão ser demitidas no mesmo momento, tá? Então, por isso tu pode reduzir. Tu é um funcionário público. O Flávio Augusto gosta de dizer, estabilidade não existe, nem mesmo para o funcionalismo. E a gente sabe disso, há pouco tempo atrás, os funcionários do Estado estavam com 3 meses de salário atrasado. Sim. Então, realmente eu acho que estabilidade não existe. Agora, tu é um funcionário público, tu tem mais estabilidade do que um outro profissional, do que um empresário. Aí volta para aquela coisa que tu falou do mitigar. Mitigar o risco. Tu tem que entender qual é o teu nível de risco que tu tem ali e tu vai trabalhar para mitigar esse risco, seja com a tua reserva, com o seguro. É uma composição, não é um produto único, né? Uhum. Tu feito isso, tu tendo essa tua reserva de emergência, se possível, tu já começa a trabalhar nesse investimento para ter até aí a tua vida tranquila lá no futuro, tá? Se não, olha, realmente eu sou o único provedor da casa, sou um empresário, sou um MEI, então tu precisa ter os 12 meses. Então tu vai primeiro completar esse básico bem feito, e daí tu vai passar a pensar no teu futuro de fato. Porque daí tu sabe, olha, eu vou dormir tranquilo porque eu sei que se der qualquer encrenca, eu tenho 12 meses aqui de segurança para sustentar minha família. Sim. Né? Isso é importante. Tu pergunta como é que começar a investir. É o básico bem feito, de novo. Tu vai fazer essa tua reserva que ela vai estar alocada basicamente em CDB. Hoje tu recomenda assim como base CDB. LCI e LCA. Tá, tem essas 3 opções. Isso. E ainda dá para pensar no tesouro, tá? E daí nós temos que falar tesouro Selic. Se pensar no tesouro IPCA, tu vai ter outras variáveis ali de marcação a mercado que podem não ser favoráveis no momento que tu precisa sacar. Então, essa é a ideia. A reserva de emergência e oportunidade, ela tem que ser estável, constante e líquida. Tu não vai ganhar nada de absurdo nela, tu vai estar te protegendo da inflação e um pouquinho mais, mas tu vai ter esse dinheiro disponível a hora que tu precisar. Sim. Essa é a ideia. Tu tem que, em 2 toques do celular, tu tem que estar com esse dinheiro na tua conta. Tá? Sim. Essa é a ideia. Porque senão ela deixa de ter essa característica. Tu ter um dinheiro, mesmo que seja um CDB ou numa LCI para 3 anos, não vai resolver aquela tua emergência, aquela tua necessidade. Sim. Então, tu precisa ter isso. E não adianta querer inventar moda. É isso aí. Ah, mas eu tenho um fundo de investimento que o gerente me apresentou ali que dá 0,2 pontos a mais. Cara, isso não é nada. Não vai fazer uma diferença. Não vai fazer uma diferença. Muitas pessoas que estão começando cometem esse erro de querer procurar o produto que mais está rendendo ali, enquanto, na verdade, o que mais vai fazer a diferença é o valor do aporte mensal. Quanto mais tu conseguir aportar mês a mês, mais significativo vai ser o teu retorno e não necessariamente na taxa. A taxa ela vai fazer diferença? Óbvio que sim, porque é dinheiro no tempo, é os juros. É matemática. Mas em especial vai fazer no grande montante ou no grande prazo. Sim. Tá? Não é o caso da reserva de emergência. Então, a grande coisa ali é a acessibilidade. Liquidez. Perfeito. Né? Se alguém te oferecer alguma coisa para esse tipo de objetivo, reserva de emergência e oportunidade que não tenha liquidez, perdeu o sentido. Porque tu não vai programar a tua emergência. Sim. Tu nem sabe que ela vai acontecer. Sim. Né? E a gente vê muito isso nos meus clientes, atletas que não tiveram tempo para se dedicar a esse estudo, que a carreira começa muito cedo, termina muito cedo. Alguns realmente nem querem até hoje conhecer, mas maus profissionais indicando maus produtos. Eu tenho cliente que vai parar de jogar dentro de 2 anos e ele tem produto comprado para 2050. Ele não tem como sair. Ou seja, ele vai ter que esperar 2050 para realizar, provavelmente com um valor muito menor do que se ele tivesse investido em outros produtos ao longo desse tempo. Tá? Tem produtos que... fundos que quebram... O que pode ter atraído ele? Ele não, o assessor. O assessor vendeu esse produto porque remunerava melhor ao assessor, ao escritório. Que brilhou o olho dele a remuneração, mas ele não se ligou em relação ao prazo. É que às vezes eles vêm com essa história de preparar o futuro
Só que eles não conseguem mensurar que até 2050 ele tem ali 25, 26 anos que ele precisa viver. Sim. Ele tá pensando, eu vou deixar um dinheiro guardado para não pegar e não fazer bobagem antes. Que até tem um ponto de clareza, de sentido. Mas antes disso, se tu precisa de um montante desse que tá lá preso. Sim. Claro, esse cliente ele não tem só esse um produto, é óbvio que não. Tem vários outros. Um deles a gente tá falando. Mas é muito comum isso. Produtos com risco elevado, com prazos travados muito para frente, além do projeto básico de vida dele, que é a atividade principal atual. É provável que esse cara com 35 anos ele vá se recolocar no mercado de trabalho em outra atividade, muito provavelmente dentro do futebol ainda, mas ele vai ter um tempo que ele vai ter que se preparar, se qualificar, estudar para poder virar um treinador, um assessor, um empresário de jogadores. Então, ele vai ter ali 2, 3 anos que ele não vai estar com renda. Ele vai ter que viver do que ele adquiriu. Se ele criou já essa carteira previdenciária, ele já vai estar podendo viver da renda daquilo ali sem consumir o patrimônio. Sim. Caso contrário, ele vai consumir o patrimônio que ele construiu até então. Tá? Mas, para quem é o profissional, o empresário, o arquiteto, o engenheiro, o metalúrgico, não importa, tendo essa reserva de emergência, basicamente nesses, vamos chamar de 4 produtos: CDB, LCI, LCA e Tesouro Selic. Tá? Ele vai ter esses pré-requisitos que são liquidez, rentabilidade acima da inflação, em tese, tá? Porque a inflação, na verdade, ela é individual, né? Depende do teu ritmo de consumo. E a segurança, porque os produtos de emissão bancárias, como CDB, LCI e LCA, eles são garantidos pelo FGC, Fundo Garantidor de Crédito. Aí tem uma regrinha de até 250 mil por CPF, por instituição, podendo ser 4 instituições, então, na verdade, tu consegue proteger 1 milhão por CPF, pode ser usado a cada 4 anos, enfim. Mas se der problema nesse banco que tu comprou esse CDB, tu vai acionar o FGC e tu vai receber a integralidade do valor que tu botou ali até 250 mil por instituição. Sim. Tá? Tesouro é do governo. O governo imprime dinheiro à medida que quer. Pode dar calote? Pode. Pouco provável? Pouco provável. Tá? LCI e LCA também são emissões bancárias, então estão dentro do guarda-chuva do banco. Tá? Agora, tu vai pegar uma debenture. O que é debenture? É uma nota promissória que uma empresa emitiu e tu está adiantando esse dinheiro para ela. Vou pegar um exemplo recente e marcante: Americanas. Deu problema financeiro, não tem como pagar, a debenture vai ser uma das últimas coisas a serem pagas. Não tem nenhum tipo de garantia ou seguro. Mas ela está atrelada a um patrimônio. Executa esse patrimônio para receber o teu dinheiro. Não vai. Né? CRI, CRA, teve muito na onda também, que é os certificados de recebíveis imobiliário ou do agronegócio. Mesma coisa, tu não tem um lastro de liquidez. Diferente do FGC, diferente do Tesouro. Tá? Então, papéis para investimento de emissão privada, como esses CRI, CRA e debêntures, não servem para esse tipo de investimento. Na minha carteira não serve para nenhuma, porque eu disse, eu tenho 2 pilares: reserva de emergência e oportunidade, que tem que cumprir essas premissas que eu passei, e a criação de renda passiva, que daí é um outro caminho e tem outras premissas que eu também sigo, que são boas empresas, e daí tu pode entender boas empresas já com bastante tempo de atividade, atividades perenes, setores fundamentais da economia, tá? E essas empresas, elas devem ser lucrativas e pagadoras de bons dividendos. E não vai ter mistério aí também. Tu vai cair em 4, 5 setores da economia que eu considero ok. Dentro deles, tu ainda vai ter as boas e as más empresas para esses critérios. Algumas com mais risco, outras com menos risco também. Empresas novas que estão se consolidando. Mas as empresas novas, ela não entra na minha base inicial, tá? Eu não entro em empresas novas. Entendi. Mas elas estão lá, elas estão lá. Tu vai me dizer, dizendo, mas Nubank é uma empresa nova, é uma empresa boa. Eu não estou dizendo que não. Mas não é uma que tu aportaria. Não é uma que eu aportaria, tá? E ela tá começando a se provar boa agora, que ela começou a ter lucro. Sim. Tá? Mas ainda eu espero... Aí tu pensa assim, tá, por que eu vou arriscar num Nubank? Eu tenho um Banco do Brasil que é o primeiro CNPJ ainda dando lucro e cada vez mais lucro. Sim.
E daí, como o nosso capital ele é finito, tu precisa fazer escolhas. Sim. E também não faz sentido tu querer investir em tudo que tem ali disponível. Tem gente que tem esse pensamento, né? Ah, eu prefiro jogar para 20 empresas um pouquinho do que jogar para 5 um valor um pouco maior. Não, eu discordo. Eu sou dessa ideia que faça o que você fizer, mas com consciência. Eu consigo acompanhar 5 empresas, 10 empresas. Olha, 15 eu já não sei. Agora 20, com certeza não. Eu também já penso assim, que se tu vai escolher um determinado segmento, escolha uma empresa daquele segmento, a que mais acredita. E tu pega, assim, nesses segmentos, eu vou falar alguns, assim, dos quais eu mais acredito, que são bancos, elétricas, seguros... Seguradoras, tá. E daí tem uma outra categoria que eu posso até subdividir ela, que são as que eu considero de oportunidades e commodities. Tá? Que daí vão entrar petroquímicos, siderurgia, mineração. Ali dentro tu vai ter algumas outras desses nichos aí, né, de siderurgia e tal. Mas o principal seria bancos, seguros e elétricas. Elétrica. Tá? Porque assim, a gente não vê um mundo sem banco. Ele está mudando, ele está modernizando, veio o Nubank para disruptar tudo isso, mas ele continua existindo. Sim. Tu pega o Banco Itaú, que é um dos bancões do Brasil, quando ele viu isso, ele foi lá e comprou XP, comprou Inter, então ele trouxe essa tecnologia do novo para dentro dele. Migrou, sim. Elétrica, a gente não vai deixar de ter empresas elétricas também, tão cedo. Por mais que tu vai dizer, tá, mas as placas fotovoltaicas que todo mundo está instalando, ela não deixa de ser um setor elétrico, mas a grande demanda do elétrico não está nem no residencial, ele está na indústria. Ele está na indústria, sim. Né? E a indústria não vai conseguir gerar energia no seu parque fabril com fotovoltaico. Sim. A demanda dela é muito maior. E daí a elétrica, tu ainda vai dividir em 3 setores. Já existem regras, no caso, né? Limitando também a quantidade de fotovoltaico, enfim. Hoje é mais para uso doméstico. Mesmo. E tu vai ter dentro do elétrico 3 setores. Geração, distribuição e o ponta final, que é o problema, que é onde está o consumidor, onde está... geração, transmissão e a distribuição, que é o problema. Que é onde tu tem a inadimplência, onde tu tem o roubo, tá? Que para mim é o pior dos 3 setores. A transmissão é o filé, porque são essas... Para quem não sabe o que é a transmissão elétrica, são essas grandes torres que tu passa muitas vezes em estrada e daí tu tem aquela bola que parece uma bola de basquete. Aquilo ali é uma transmissora, tá? E ela tem um contrato de 30 anos com o governo, já com reajuste marcado. Ela sabe quanto ela vai receber, ela tem um investimento alto para instalar suas torres, mas ela tem uma previsibilidade. Então, tu entende que aquilo ali é uma empresa perene que vai durar, pelo menos enquanto durar os contratos. Sim. Tá? E a geração, aí tu tá tendo também já uma mudança nos últimos anos com o hídrico, migrando do hídrico para o solar, para o eólico muito forte em alguns lugares. Tem se pesquisado muito sobre... sobre a geração. E que também tem uma regulação interessante, mas ela trabalha legal. Seguro, não dá para pensar também sem seguro, por mais que a gente tenha falado que, por exemplo, é muito menor do que deveria ser, tá? Mas ainda é um setor muito forte, porque daí tu pega seguro. A gente está muito habituado a falar seguro de carro, casa, mas hoje tem seguro para qualquer coisa. E o seguro forte é do agronegócio, por exemplo, para o Banco do Brasil. Sim. Para a Caixa Econômica Federal, cada contrato de financiamento vem um seguro atrelado. Sim. Que não é da Caixa. Ela tem a Caixa Seguradora, que é uma outra empresa. O Banco do Brasil não é o banco, é a BB Seguridade, é uma outra empresa do grupo, mas que é totalmente independente. Sim. Tá? Então, são, assim, setores que tu vai ter a previsibilidade pela perenidade e histórico dessa empresa. São empresas que, de um modo geral, se o Lisandro e o Gabriel viajaram, no final do mês o boleto vai estar ali sendo cobrado. O meu seguro do meu carro, da minha casa, a minha conta elétrica, né? A tarifa do banco vai estar sendo cobrada também, ou o meu cartão com a mensalidade, enfim, alguma coisa vai estar sendo cobrada ali também. Ele está me vendendo um produto. Então, essas empresas, elas geram uma previsibilidade por isso. Tá? Eu imaginei que tu ia me dizer tecnologia também. Eu não gosto de tecnologia, tá? Não vou dizer que não é um bom. Tem muita gente que ganhou muito dinheiro com tecnologia. Mas ela é muito fácil de chegar alguém com uma tecnologia mais nova e a tua empresa sumir. Sim. Vamos pegar o exemplo da BlackBerry.
né? Para quem não lembra, quem é mais jovem, era um telefone com teclado que todo mundo amava. Até Sim. o Steve Jobs resolver tirar os botões. Sim. E sumiu a empresa, tá? Própria Kodak, clássico, né? Ela criou a fotografia digital, não acreditou, quebrou também. O que virou a indústria fonográfica? Depois que vieram os streaming, Spotify. Tudo bem, tá tendo uma releitura de disco de vinil e tal. Sim. Mas eu acho que é muito fácil tu entrar numa empresa que tá no hype, vem alguém e substitui. Ela vem com um impacto muito mais alto, mas também ela tende a sumir mais rápido. Tu falou de soluções mais perenes, assim. Eu vejo que existem partes da tecnologia que elas são intrínsecas. Por exemplo, o EAD. Uhum. O EAD é uma coisa que vem, vai ficar e dificilmente vai sair. Será? A gente não sabe, né? Hoje, olhando no cenário atual, né? A gente diria que sim. Porque eu vou te devolver a pergunta. Nós temos hoje Spotify. Eu não vejo uma outra tecnologia para substituí-lo. Mas pode vir. Assim como eu não via no CD. Sim. Aí veio o pendrive, o MP3, o da Apple, aquele iPod. Sim. Né? Então, tem muita coisa que a gente não consegue prever. Por isso, em se tratando de futuro, eu entendo que faz mais tecnologia sentido... mais volável. Né? Por ela ser volátil, ter vulnerabilidade nesse sentido de disrupção, de surgir alguma coisa nova, que ela passa a valer quase nada. Né? Então, se tu tem alguma coisa mais tranquila, que se mostrou perene ao longo de 200 anos como o Banco do Brasil... Entendi. A probabilidade dele continuar é maior. A garantia não existe, né? Isso nada é garantido na vida. Mas, sim. Né? Mas eu tenho uma probabilidade maior. Até porque empresas quebram, empresas... Exato, e eu estou falando do Banco do Brasil porque ele vem de anos para cá muito bons. Mas pode ser que em algum momento passe a ser um Bradesco, pode até ser um Nubank. Tu usou o exemplo ali das Americanas, por Exato, exemplo. Até então era tido uma empresa boa, mas um setor ruim. Sim. Tá? Varejo é um setor que eu não olho, eu nem acompanho. Muita gente fala que margem é baixíssima. Sim. Tá? Esse é o problema. Porque, alimentício também, né? Porque o varejo, a mesma lavar-roupa, o mesmo refrigerador que está sendo vendido na Americanas, está no Magalu, está no Ponto, eles estão brigando por preço, Sim. por prazo de entrega, tá? E são duas coisas que corroem a margem, o preço e o prazo de entrega, porque ele precisa de uma logística mais forte, mais robusta. Então, mas você vai dizer, mas o Mercado Livre está despontando, é um outro varejo. Realmente, mas tem uma pegada forte de tecnologia nele. Sim. E daí tu tá assumindo duas coisas das quais eu não gosto, o varejo e a tecnologia. Então, para mim, não é uma verdade absoluta. Tem gente que investe nessas empresas, gosta, tá tranquilo com essa volatilidade que pode apresentar. Eu já fiz a pergunta direto pro Lisandro, não foi uma pergunta de forma geral, mas sim. Eu tô replicando a minha visão. Tua percepção, sim. Tá? E em especial do que eu vou passar para o meu cliente, que eu tenho que passar maior tranquilidade e previsibilidade possível. Sim. Porque a vida financeira, o investimento em especial, ele precisa ser monótono. Alguém uma vez disse que se tu quer emoção no mercado financeiro, então é melhor tu pegar o teu dinheiro e ir para Las Vegas num cassino. Aí tu As vai ter probabilidades emoção. são melhores. Nem tanto, né? Mas tu vai ter emoção com aquele propósito, né? Com o investimento, com a proteção financeira, tu precisa botar a cabeça no travesseiro e dormir tranquilo. Sim. Essa é uma grande premissa. Sim. Né? A partir do momento que realmente ficou emocionante, tá errado. Tá errado, não necessariamente em tese, em estratégia. Tu pode adotar a minha estratégia, que eu a considero certa, mas ela pode não ser adequada para ti. Então, ao ponto que tu mencionou antes, como é que eu sei o meu perfil de investidor? Nas corretoras, tu vai preencher um formuláriozinho ali e ele vai supostamente te indicar que perfil tu deve adotar. Mas nada melhor do que tu praticar isso e ir começando aos poucos, entendendo e tendo cuidado de que se no começo tu acertar, tu tenha humildade de entender que aquilo ali pode ter sido fruto do acaso. Sim. Porque uma das piores coisas que pode acontecer quando tu entra em algum negócio de renda variável ou até de risco é ele dar certo.
no primeiro. Porque aí tu fica cego. Tu fica cego. Tu acha que tu é o cara e tu vai aumentando. É tipo cassino. Tu entrou, tu ganhou, tu achou que sabe tudo, mas a probabilidade, em especial no cassino, joga contra ti. Sim. Quanto mais tempo tu ficar ali dentro, maior a tua chance de sair perdendo. E quanto maior, como é que é? Quanto maior a altura, maior o tombo. Maior o tombo. Já nos investimentos, a lógica é justamente o contrário. E isso eu debato com muita força quando o pessoal diz, mas bolsa é cassino. É completamente oposto ao cassino. É provado. Quanto mais tempo tu permanecer investido em bolsa, maior a tua chance de ganho. É justamente o contrário do cassino. É que acho que o pessoal também tem comparado muito com day trading, por exemplo. Não, pelo amor de Deus, né? Day trade, Deus o livre. Isso aí... Isso é um cassino. Isso é um cassino. Tu não vem me dizer que tu olhando o gráfico que representa o que aconteceu no passado vai replicar no futuro. Porque quando eu faço uma análise de empresas para investir, de forma resumida, eu vejo os aspectos qualitativos dela, que é tempo de mercado, se ela é lucrativa, qual é a estratégia dela, qual é o mercado que ela está inserido, quem são os gestores. Ok, ela passou nisso daí, ela já passou naquele filtro dos setores de economia, mas já passou no qualitativo, aí eu vou para o quantitativo. E daí são múltiplos, são os números que ela apresenta. Então, eu vou realmente investir sabendo aonde eu quero e o que eu estou comprando. Eu não estou chutando. Sim. Eu não estou simplesmente olhando um gráfico para trás, como o day trade, que ele já realizou e diz, agora ele vai ter tal comportamento. Se ele baixou isso aqui, agora ele vai subir, ou o contrário. Cara, isso aí não me convence. Ainda mais a pessoa física... Futurologia, como fala. Exato. Ainda mais a pessoa física tentar jogar contra grandes instituições nesse mercado. Sim. Porque tu tem os fundos de pensão que quando ele entra para fazer uma operação de compra ou de venda, são milhões que ele opera naquele momento. E os bancos, as mesmas coisas. Então, se tu tem um gráfico de um determinado ativo seguindo para um lado e um desses players entra e faz uma operação contrária, esse gráfico inverteu na hora. Ele vai te engolir. Ele vai te engolir, sabe? Então, não faz o menor sentido. A gente precisa pensar que quando se está investindo, tu está investindo não é na bolsa, são em empresas, são em pessoas, são na geração da riqueza de um país, que é no trabalho. Né? Então, encarar esse investimento como tu te tornar um pequeno sócio de uma grande companhia facilita. Voltando ao nosso exemplo do posto de gasolina. Compramos o posto, começamos a faturar, esse mês deu lucro, retiramos, dividimos, deixamos uma parte em caixa, mês seguinte a mesma coisa, e assim foi durante um ano. Depois que nós compramos esse posto, nós nunca mais fizemos uma avaliação de quanto ele vale. E não interessa, porque nós estamos com ele operando e ele está dando lucro e nós estamos botando no bolso. É isso que a gente quer. Quando tu compra uma empresa através da bolsa, o teu pensamento deve ser o mesmo. Se essa empresa é boa, ela continua com seus fundamentos, tu está recebendo os seus dividendos conforme programado, tu não fica olhando o valor do patrimônio dessa empresa quanto ela está na cotação naquele dia no Ibovespa. Sim. Por quê? Pensa da seguinte forma. Tira um pouco, vamos tornar isso ainda mais simples para a visão do leigo. Tu comprou uma vaca, R$1.000. Essa vaca, durante um ano, ela vai produzir leite que vai dar R$100 de leite ao longo do ano. No final do primeiro ano, tu ficou feliz com aquilo ali. Poxa, são R$100 de leite que eu ganhei. Só que o vizinho está vendendo uma mesma vaca, mesma idade, toda a característica igual, mesma capacidade de produção, por 800. Tu vai te preocupar em vender a tua, que tu comprou a 1.000 e que tu tá feliz com ela. Opa, tá por 800 essa, vou vender a minha por 800 também. Sim. Ou tu vai talvez tentar comprar aquela de 800, para tu daí tu ter duas, e ter R$200 de leite ao longo daquele ano, e até o teu preço médio dela, se tu olhar, daí baixou. Tu tem duas vacas por 900, sim, cada uma. Entendeu? Então a lógica da empresa é mais ou menos essa. Eu não fico olhando no home broker quanto é que está valendo as ações que eu tenho. O acompanhamento que eu faço para isso é para entender se está no momento de eu comprar mais. Porque as empresas que eu compro, eu penso no longo prazo. A minha ideia é que elas possam ser dos meus filhos, dos meus netos. Quando é que eu vou me desfazer de uma empresa? Quando ela perder o seu fundamento. Eu acho que aí entra a coisa da disrupção que tu falou. Porque normalmente a gente também tem um pensamento de que, eu monto uma empresa, eu tô montando para vender. Uhum. E eu acho que isso também tem que ser um pensamento fora da caixa.
Porque, querendo ou não, quando tu tá comprando ações, quando tu tá comprando qualquer coisa, a tua ideia é sempre acumular, acumular, acumular. Tu não compra uma ação já pensando em vender ela. Muita gente pensa, compra assim. Mas eu acho esse pensamento errado. Claro que tá errado. Claro que tá errado. Porque, assim, o que vai pagar os teus boletos no futuro são os dividendos dessa empresa. Sim. Se tu já compra pensando em vender, tu tá numa operação ou de day trade ou de swing trade, que a gente chama, que é vender um espaço um pouquinho maior de tempo. Mas tu não tem como saber para onde vai essa cotação. Sim. Eu não me preocupo quando eu vou comprar uma ação se ela está no preço mais baixo possível, por aquela ideia de não aproveitar pequenos, grandes momentos, tentando pegar o maior. E eu não tenho como saber, ninguém tem como saber se essa cotação está na mais baixa possível ou na mais ou alta. não. E a mesma coisa na venda, se está na maior ou não. Então, o que eu faço? Tem alguns cálculos para determinar o meu preço teto dessa ação. Olha, para eu ter essa rentabilidade com o dividendo, considerando o histórico dela, até a mesma previsão do dividendo projetivo, até quanto eu posso pagar nela? Sim. E daí eu vou saber, olha, eu tenho lá um Banco do Brasil que eu posso pagar até, sei lá, R$70. Chute, não é dica, tá, pessoal? Pelo amor de Deus, é só um exemplo. Ela está sendo cotada a 32. Poxa, eu tenho uma boa margem para comprar ela e ela ainda assim me pagar o dividendo que eu estou esperando. Ou tu comprar mais. Ou eu compro mais. Não, ok. Saiu um dia que tá super barato. Exato, tá 25. Exato. Bom, daí, hoje eu vou comprar nesse duas. momento, eu aproveito e compro mais. Sim. Tá? Então, assim, quando eu vou comprar qualquer tipo de empresa, qualquer tipo de ação, eu estou olhando o preço teto. Eu já sei qual é o limite que eu posso pagar por aquele ativo. E eu vou tentar pagar, óbvio que no menor preço possível, mas não tentando adivinhar qual vai ser esse... chegou no menor possível. A gente sempre fala, tá no fundo do poço, mas pode ter um alçapão ainda. Sim. Tá? Na pandemia aconteceu isso. A incerteza derrubou os ativos da Bolsa em média 50%. Aí aconteceram duas coisas. Quem não tinha uma estratégia definida, quem não tinha uma reserva de emergência para aquele momento, foi pego despreparado, provavelmente entrou em desespero e vendeu. E aí, se tu tinha comprado a 100 e vendeu a 50, tu realizou o prejuízo. Sim. Se tu comprou a 100, tu não vendeu, tu não realizou prejuízo nenhum. Tá tudo certo. Tá tudo certo. Voltou a valorizar. Voltou a valorizar. Se tu comprou a 100, caiu a 50, tu ainda tinha uma reserva de emergência e oportunidade, tu comprou mais ativos por R$50. Ou seja, tu ainda conseguiu aumentar a tua participação nessa empresa. Mesmo numa diversidade. Mesmo na diversidade. Não é fácil isso, tá, Gabriel? Isso aí já estamos falando de um segundo, terceiro nível de maturidade. Ou então tu ter alguém como eu para te pegar pela mão, sentar e dizer, cara, isso aqui é um problema geral, não é um problema desta empresa, tá? Todas elas estão no mesmo cenário de incerteza, é normal, isso vai passar. Eu mesmo, tendo todo o conhecimento da minha estratégia, me deu um frio na barriga, porque era uma pandemia que eu não tinha vivido, então eu não sabia onde é que aquilo ali de fato ia dar. Eu tive que, de fato, acreditar na estratégia, no que ela tinha se provado até então ao longo de 10 anos, para pegar a reserva de emergência que eu tinha e aportar. E eu não fiz tudo de uma vez. Eu fiz uma vez, caiu, porque a Bolsa tem um dispositivo que quando o índice cai 10%, ela para a operação para dar uma acalmada no mercado, se chama Circuit Break. Depois ela reabre, tá? Deu o primeiro, eu entrei e fiz uma compra. Ela voltou a operar, continuou caindo. Veio o segundo, eu fiz outro aporte. Fiz o terceiro e acabou o capital. Eu não tinha mais dinheiro de reserva. Aí foi paciência, espera continuar caindo e azar. Vai embora. Mas teve gente que tinha muito mais reserva, grandes empresários, e foi colocando e foi aproveitando uma oportunidade única no momento. Sim. Mas, óbvio, com um grau de incerteza. Porque ninguém sabia onde é que aquilo ia ir. Foi aquela confiança de que aquela empresa... Confiança de estratégia da empresa, exato. Sim. De conhecer, de entender que o Banco do Brasil não ia morrer por ali. Sim. De entender que uma BB Seguridade... A atitude de um verdadeiro sócio. Exato, isso aí. Olha, tu não avalia quanto tá valendo o estúdio aqui. Tu sabe quanto tu investiu para criar, quanto tu faz o investimento mensal para melhorar. Mas ninguém tem esse valor, acho que na ponta da língua. Normalmente não. Né? E tu não sabe quanto
eu estaria disposto a pagar? Porque o que ele vale é o que o mercado está disposto a pagar. Esse é fato. Seja para um apartamento... Tu tá querendo diversificar aqui, independente de um apartamento, de uma casa, de um carro, de um negócio, ele vale o que o mercado está querendo pagar. Sim. Tá? E a gente, quando tem uma empresa, tu não fica fazendo essa avaliação. Quando tu tem um apartamento, tu não fica fazendo essa avaliação. Quando tu tem um carro, tu não fica olhando a FIPE para saber o preço dele. E mesmo que tu faça, ela não vai determinar ela é uma referência. A venda ou não. Exato, ela é uma referência. Então, quando tu compra uma empresa através da bolsa, que tu tem o acesso de comprar ou vender num toque, tu não deve fazer isso também. Tu não tem que ficar olhando. Sim. Se tu é um investidor, pessoa física, não profissional, e que tu faz isso para tua reserva de emergência, para o teu futuro, para tua carteira previdenciária, tu vai programar, olha, eu recebo todo dia 5, tu vai ter lançado aqui no tua planilha, e tu vai chegar no dia 5, receber o dinheiro e tu vai pegar. Bom, agora eu vou botar lá, vou olhar quais são as empresas que eu acredito, que eu aprendi ali com o Lisandro que dá para fazer, qual é que tem a melhor relação preço-teto e cotação, vou aportar nela, desligo o home broker e vou seguir a vida. Tu recomenda alguma plataforma, Lisandro? Para compra, eu uso da XP e do BTG, tá? Elas não mudam muito, assim. Eu acabo usando mais essas duas por acompanhar a tecnologia delas e são as que os meus clientes mais usam. Então, para estar familiarizado com elas. Porque o feedback é positivo. Exato. E poderia ter só uma, não precisaria de duas. É mais para tu ter parâmetro. Para ter parâmetro e até comparação de taxas em alguns momentos. Olha, tem um CDB nesse momento na XP que estão dando tanto, no BTG está dando tanto. Até para ter contatos com os escritórios também que assessoram, porque o meu papel não é substituir o escritório de investimento. Ele está muito mais em ou trabalhar alinhado com ele em prol do cliente, ou em alguns momentos até ser uma barreira de evitar maus produtos para esse cliente, porque tem muito escritório que também não trabalha legal. Tu fica fazendo intermédio, então. Exato. Educando o cliente e protegendo ele de maus profissionais. Perfeito. E valorizando quando se tem um escritório que está realmente alinhado com o propósito do cliente e ajudar eles a acelerar esse processo do cliente. Lisandro, eu quero voltar quando tu comentaste ali de viver abaixo do padrão. E também já pedi para que tu faça uma simulação. Vamos considerar o cenário de uma pessoa que recebe um salário mínimo. Perfeito. Dentro desse salário mínimo, o que ela pode fazer? Vamos pegar por base o salário mínimo, porque a gente sabe mais ou menos ali o que o mercado efetua. Apesar da nossa região aqui, ela está um pouquinho acima, mas ainda assim com essa base, né? Sim. Eu não me recordo. Deixa eu até pesquisar aqui o valor do salário mínimo hoje. Eu sei que é 1.400. 1.500, uma coisa assim. Vamos consultar aqui rapidamente. Valor salário mínimo. Por estado, né? Teria que ser o nacional. Ou... Deixa eu ver se eu consigo o nacional aqui. Mas assim, Gabriel, a gente pode fazer um exemplo. Não precisa nem se pegar o salário mínimo por referência, 1.856 com... Olha, tá mais do que eu imaginava. 94, eu também já estou desatualizado. A gente fica alienado em alguns aspectos que a gente não olha. Mas, para tu teres uma ideia, se um jovem, 18 anos, começando a trabalhar, recebe um salário mínimo de 1.800, ele diz, olha, eu vou reservar 300 para o meu futuro. E ele começa a investir. A gente está falando de torno de 15%. Ele vai investir em empresas, tá? Pensando para que ele possa, após 30 anos de investimento, então vamos falar lá com 48 anos, ele pensar em parar de trabalhar, o que é extremamente cedo, tá? Mas vamos pensar que ele começou com 18 e foi até os 48. Durante 30 anos, ele aportou R$300 por mês. Óbvio que esses R$300 a cada ano tu tem que reajustar pela inflação, tá? Ele vai buscar uma rentabilidade em empresas, sem grande mistério, em torno de 10% de rentabilidade ao ano acima da inflação, tá? Porque a empresa, quando ela te paga dividendo, esse lucro originário da operação dela já vem livre da inflação. Sim. Porque ela reajustou os preços ao longo do tempo também. Então, o lucro que vem, ele é livre de inflação e parte do lucro é distribuído em forma de dividendos.
Tá? É importante também falar, né, que tem empresas que pagam mensalmente, tem empresas que Exato. pagam anualmente. Cada uma vai ter uma dinâmica, tá? Sim. Tu tem de mensal a anual e tem empresas que não pagam, Sim, porque não dão lucro, sim. tá? E essas a gente foge também. Mas então, se ele investir R$300 por mês, ao longo de 30 anos, com uma taxa média de 10% ao ano, ele poderia se aposentar aos 48 anos de idade com um patrimônio aproximado de 1.700.000 acumulado e geraria uma renda de R$12.000. Renda mensal de 12 mil. Isto. Tá? Uma bela aposentadoria. Com R$300. Agora, se tu pegar... eu não sei qual seria o teto do INSS hoje para contribuição, mas vamos considerar R$800. Tu não investe, tu não paga o INSS no total, paga o mínimo, pega R$800 e investe também numa linha igual. 10% ao ano, boas empresas, pagadoras de bons dividendos. Nos mesmos 30 anos, tu teria um patrimônio aproximado de 2.700.000 em dinheiro de hoje, porque ele está corrigindo a inflação, está sendo recolocada pela empresa. Sim, a gente está falando de bruto. Não, líquido. Com uma renda mensal de R$21.000, praticamente 3 vezes o teto do INSS de hoje. Sim. Então, isso mostra que tu consegue, com o tempo, pequenos valores, mudar a tua situação lá na frente. Né? Imagina, R$300 para um jovem que mora com os pais, não tem outras grandes despesas. Tudo bem que é muito comum ainda o cara ajudar em casa. Mas define 10% do teu salário, 20%, 15%, e faz isso para ti desde cedo, desde o começo. E espera o tempo trabalhar a teu favor. Paralelo a isso, tu vai estudando, porque tu tem que estudar para saber onde é que tu vai botar o teu dinheiro. Porque senão tu vai fazer bobagem. Isso tu tá falando, cara, que vai investir esse valor sem mudanças drásticas no seu faturamento. Digamos que o cara não evoluiu, que é o pior cenário possível. Seria muito ruim o cara não evoluir, passar uma vida inteira ganhando um salário mínimo. Né? Só que não, ele vai estudar, por isso que eu digo, tu tem que investir no teu estudo e tu vai crescendo e daqui a pouco o teu aporte não é mais 300, daqui a pouco virou 3.000 ou muito mais. Consegue trazer muito mais rápido para esse cenário. Traz muito mais rápido para esse cenário. E outra coisa que é importante é pensar o seguinte, se tu contribuir no INSS, a hora que tu morrer, vai ficar uma pensão ali, mas tu não passou patrimônio nenhum para os teus filhos. Sim. Aqui... tu vai morrer, tu vai passar o patrimônio e tu ainda vai deixar uma renda passiva para eles. Sim. E eles vão receber isso se forem inteligentes e educados financeiramente, vão passar para os teus netos, depois bisnetos, e assim tu tira qualquer família de uma situação difícil em uma geração, com educação financeira, com planejamento, fazendo o básico bem feito, sem inventar moda e começando por viver um nível abaixo da tua condição. Legal. Acho que foi bem esclarecedor, Lisandro. Quero agradecer aí ao material que tu trouxe. Lembrando que a planilha vai estar disponível na descrição do vídeo para download. Quero agradecer a tua presença aqui no SMCast e deixar as portas abertas aqui para outros projetos, para comentar. Daqui a pouco, quem sabe, não ter um programa teu, de repente. Quem sabe, né? Quem sabe, né? A educação financeira é sempre bom. É muito importante. E a gente precisa começar de algum lugar, né? Exato. E o começar é esse. Assim, a gente acabou evoluindo bastante para um outro patamar, já falando de investimento, de futuro, de renda. Sim. Mas o básico é nisso aqui. É começar a fazer o básico bem feito, controle financeiro, entender onde é que estão os teus gastos, tá? Deixa também aí o meu arroba do Instagram, o arroba Lisandro Lech. Aí é melhor deixar escrito, porque o Lech coloca ali na descrição do vídeo também. O pessoal que tiver alguma dúvida, que queira entrar em contato comigo, tirar algum questionamento pontual, gente, eu estou super à disposição para passar isso daí, dar um retorno, dar um norte para quem quer começar. Perfeito. E óbvio, quem tiver disposto a evoluir mais e fazer uma mentoria de 1 ano, a gente conversa por ali também. Legal. Sigam lá então, pessoal, o Lisandro. Quero agradecer a tua audiência, então, e até a próxima.